Em Boa Esperança, no sul de Minas, uma professora e uma escola municipal foram condenadas a pagar uma indenização de R$6.000 à família de um ex-aluno. A criança teria sido amarrada pela professora a uma cadeira e esse caso foi há 4 anos. Cláudia ainda chora ao lembrar do que o filho passou. A criança, que na época tinha 4 anos, foi amarrada com uma fita adesiva à cadeira na sala de aula pela própria professora. Quando ele me contou, ele falou assim: mamãe, sabe o que mais me doeu? Foi a hora que meus coleguinhas riu de mim, que eu estava amarrado. A mãe conta que quando descobriu o que havia acontecido, foi imediatamente à escola. Ele estava sentado no meu colo, né? Eu não quis olhar nela. Aí ela sentou, perguntou para ele, falou: a tia te amarrou? Ele confirmou na cara dela, sim, amarrou, né? Ele afirmou que ela tinha amarrado. Ela questionou de novo: mas a tia te amarrou? Aí ele falou: sim, amarrou, né? E foi perguntado para ele com o que havia amarrado. Aí ele pegou e falou: com a fita durex. Segundo a dona de casa, depois do ocorrido, o filho não conseguiu voltar às aulas e perdeu o ano letivo. O menino também precisou de acompanhamento psicológico. O comportamento dele mudou muito, até mesmo dentro de casa. Ele queria ficar o tempo todo perto de mim, ele tinha medo. A gente saía na rua, ele tinha medo. O fato aconteceu em 2015, aqui nessa escola municipal em Boa Esperança. Na época, a mãe chegou a participar de várias reuniões, mas Cláudia perdeu a esperança de que algo fosse feito e procurou a justiça. 4 anos depois, saiu a sentença. O juiz entendeu que a professora agiu de forma agressiva e determinou o pagamento de uma indenização. Até hoje ela não foi punida, sabe? Porque eu não queria dinheiro, eu não queria indenização em dinheiro. Eu queria que ela fosse punida, porque eu acho que se ela fez com o meu filho, ela vai fazer com mais criança. Segundo o advogado da família, as atas das reuniões que aconteceram na escola foram usadas como provas. Em uma delas, a diretora da escola afirma ter advertido verbalmente a professora em situações anteriores, porque, segundo ela, a mulher estaria agindo de forma muito rígida com os alunos. Ela ainda teria sugerido que a professora procurasse um auxílio médico. O relato do pai de um outro aluno, que também teve as pernas amarradas na cadeira, também foi usado como prova contra a professora. A Procuradoria do município, à época, indicou nos próprios autos do processo que entendia que aquilo era uma coisa de criança. Enfim, que a criança aconteceria hoje e amanhã a criança esqueceria. Mas a gente sabe que não foi isso. O profissional indicado para afirmar sobre isso seria um psicólogo, e como a psicóloga afirmou, a psicóloga inclusive que faz parte ou fazia parte dos quadros da prefeitura, indicou que o tratamento foi desproporcional e que de fato ocasionou e continuará ocasionando aí, através de um trauma, malefício para a criança. A professora e o município foram condenados a pagar R$6.000. O valor deveria ser pago pelos 2 réus. Com o recurso da defesa, o processo foi para a 2ª instância. Na época, a prefeitura chegou a abrir um processo administrativo. A professora nunca foi afastada do cargo e o processo foi paralisado. Nós fomos até a escola para tentar falar com a professora. A diretora foi quem nos atendeu. Ela disse que a professora preferiu não gravar entrevista. O secretário de Educação do município afirma que a prefeitura ainda não foi notificada da decisão judicial. Segundo o secretário, assim que for notificada, a Secretaria de Educação pode pedir a abertura do processo administrativo. Depende muito dessa análise jurídica desse processo. Não, acho que a gente tem que deixar claro, a nossa administração preza por transparência, tá certo? E justiça também. Nós não podemos nunca, porque hoje está uma onda nesse país de condenar as pessoas sem prova, previamente. Nós não queremos correr nesse risco. A primeira providência é tomar ciência dessa condenação através do departamento jurídico, TO, e tomar as devidas providências. Eu quero justiça, eu quero que ela seja punida pelo que ela fez. Porque é difícil você sofrer uma coisa e ver que aquela pessoa que fez aquilo não está sendo punida. Toda vez que uma pessoa que é paga ou que existe para cuidar, e em vez de cuidar, ela agride, de qualquer forma, seja verbalmente, psicologicamente ou até fisicamente,
como foi esse caso, essa pessoa ela não serve para exercer a função que ela exerce. Seja um pai, seja um tio, um tutor ou um professor, principalmente um professor. O secretário de Educação de Boa Esperança, que me perdoe, mas ele está equivocado. Um processo como esse não precisa de prova para condenar a professora, claro, mas acho que o que está em discussão lá não é se ela amarrou ou não amarrou a criança, é se esse ato dela teria sido ou não um ato justificável. O que cá entre nós nunca é. Então a prefeitura já poderia ter tomado medidas administrativas e até legais contra a professora, independente de condenação. A justiça vai condenar ou não vai condenar e a partir daí a professora vai ter ou não vai ter que despender dinheiro para indenizar essa família. Mas a prefeitura foi omissa e outras prefeituras que permitem que pessoas não preparadas tomem conta de crianças são também omissas.